Então, Manel, cuidado que a conversa agora se calhar já está a ser gravada. Não estamos a dizer disparados. Com o António nunca se sabe. Pois. Olha, está-se a rir. Está aqui muito concentrado. Não, eu ainda estou a ler os meus apontamentos. Pensei que estavas aqui a copiar. Bom, os meus são meus. Bem-vindo ao Rasgar Ideias, um podcast semanal. Aqui não passamos paninhos quentes. Rasgamos, escascamos e abanamos as ideias até cair a tinta. Política, sociedade, cultura, nada escapa à tesoura. Eu sou o António Tavares, do Notícias LX, e aqui comigo neste podcast estão a Lourdes Gonçalves, o Manuel Graça, o Fernando Pedroso e o Oliveira Dias. E este é o sítio onde as certezas vêm para ser desmontadas. Vamos a isto? E, mais uma vez, aqui em Mafra, neste município que nos tem apoiado nesta produção deste podcast Rasgar Ideias e ao qual em todas as emissões nós agradecemos. Hoje o tema é as eleições autárquicas e, sobretudo, a interpretação dos resultados para o futuro e o que isso pode traduzir para o PS, o PSD, o Chega e até para o próprio Governo. Ou seja, os resultados destas autárquicas vão influir muito em futuras dinâmicas e no xadrez político que daqui vai resultar, até porque as próprias autarquias depois fazem parte de algumas entidades como a AML, a Autoridade Metropolitana de Lisboa, Área Metropolitana de Lisboa, é isso. E todas essas, digamos, consequências dos valores que vão acontecer no próximo dia 12 de outubro, as maiorias, as minorias e sobretudo, até para alguns líderes políticos, como Luís Carneiro, e até para os outros partidos que têm, digamos, nestas eleições autárquicas, uma pedra de toque para o futuro, até, quiçá, para as presidenciais. De qualquer maneira, fiquem por aqui. E eu vou dar a palavra aos nossos membros do painel, que hoje estão aqui connosco, da vossa esquerda para a vossa direita, o Fernando Pedroso, a Lourdes Gonçalves e o Manuel Graça. São eles que vão, ao fim e ao cabo, protagonizar este podcast e vamos falar então sobre as autárquicas e o futuro. Começava pelo Fernando Pedroso. Fernando Pedroso, boa tarde. Boa tarde. Enfim, uma saudação especial a todas as pessoas que nos veem e ouvem. Como sempre, é um prazer estar aqui em Mafra. E eu começava por dizer que as implicações destas eleições autárquicas no governo, quer dizer, estamos a falar de eleições diferentes, eleições autárquicas e eleições legislativas são diferentes, e as eleições autárquicas não têm que impactar na estabilidade política do governo. E eu espero que essa situação se mantenha e que não haja qualquer influência no governo. Nem sempre foi assim. Em 2001, como todos nós nos recordamos, o primeiro-ministro então, António Guterres, demitiu-se em dezembro de 2001, depois de um desaire muito importante do Partido Socialista nas eleições autárquicas, porque, segundo disse, não queria conduzir o país para um pântano político, foi a expressão que ele utilizou. Bom, nessa altura eu tenho dúvidas, e muita gente tem dúvidas, se o primeiro-ministro António Guterres se demitiu pelo desaire das eleições autárquicas ou se ele pretendeu relançar a sua carreira ou lançar a sua carreira internacional, porque ele, na época, era vice-presidente da Internacional Socialista e pouco tempo depois foi presidente da Internacional Socialista e lançou a sua campanha internacional e carreira. Anteriormente a dezembro de 2001, em dezembro de 1982, logo a seguir às eleições autárquicas, o governo de Francisco Pinto Balsemão da AD também caiu, mas não caiu pelo facto do resultado das eleições legislativas. Foi pelas divergências internas
que havia no seio da AD. Portanto, podemos concluir que a tradição portuguesa é que as eleições autárquicas não impactam no governo, não têm qualquer impacto nessa situação. Mas, pelo contrário, eu já posso dizer que o governo é que impacta nas eleições legislativas. Basta ver a recente decisão do governo do PSD com o bónus extraordinário para pensionistas, os pensionistas de mais baixo valor, um bónus extraordinário entre 100 a 200 euros, que são exatamente pagos em período pré-eleitoral. Eu devo dizer que este bónus é mais que justo, e se calhar é pouco para os pensionistas, mas o que eu estou a dizer é que a oportunidade do pagamento deveria ser antes do período pré-eleitoral ou do período eleitoral, e foi exatamente agora. Aliás, até tenho para mim que decisões dos governos de medidas que não estejam nos programas de governo não deveriam ser implementadas exatamente em período pré-eleitoral, em período eleitoral, seja pré-campanha eleitoral, seja campanha eleitoral. Isto é uma chico-espertice dos governos, todos eles fizeram isto, e é lamentável que isso aconteça, porque é um jogo desleal para os candidatos que estão na luta política, exatamente dos partidos políticos que não coincidem com o partido político do governo. Mas esta chico-espertice não é só dos governos, também é dos presidentes de Câmara. Porque os presidentes de Câmara de todos os partidos, o que é que fazem? Fazem obra, apresentam obra de uma forma massiva exatamente neste período de tempo, e muitas vezes obra mal amanhada, mal construída, e eu até diria que muita desta obra não é feita no interesse das populações. Esta obra é feita no interesse dos candidatos a presidentes de Câmara dos diversos conselhos. Bom, isto é o que me parece. Agora o impacto nos partidos. Eu vou começar pelos partidos de menor dimensão e vou começar pelo Partido Comunista Português, que teve um período de ascensão até 1982. Em 1982 tinha 55 câmaras. Nas eleições de 2021, que foi as últimas, só ganhou 19 câmaras. Quer isto dizer que perdeu, entre 1982 e 2021, perdeu 36 câmaras. Portanto, é previsível que nestas eleições, agora, que o Partido Comunista continue a acentuar a sua perda de influência em termos autárquicos. Eu penso que os eleitores já não se deixam seduzir por filosofias marxistas, leninistas, por visões dogmáticas, e o Partido Comunista está muito fiel a estes princípios. Eu penso que os eleitores querem visões mais pragmáticas e ligadas ao século XXI. Depois, ainda no campeonato dos partidos pequenos, o Bloco de Esquerda, o LIVRE e o PAN não contam. Não contam, mas a democracia devem candidatar-se, porque isso é democrático. E eu sou um democrata de gema, mas mesmo. Portanto, o que eu diria é que estes partidos, o Bloco de Esquerda, o LIVRE e o PAN, vão ter um papel muito residual no campeonato autárquico. Passando para os partidos de maior dimensão, eu vou começar pelo PS. O PS é o partido mais importante, é o maior partido autárquico em Portugal e, portanto, é o partido que mais tem a perder. O Partido Socialista e o seu líder, José Luís Carneiro. Porque, se perder câmaras, pode ser um mau sinal para o Partido Socialista e até para o seu líder, porque quer dizer que começa a perder influência em termos autárquicos e, portanto, digamos, quem está sob fogo, debaixo de fogo, é de facto José Luís Carneiro. Depois, esta política autárquica do Partido Socialista também não começa nada bem, porque tem linhas vermelhas, está a impor linhas vermelhas ao Chega, o que
o que é completamente antidemocrático, não respeita o pluralismo político, pode prejudicar as populações e pode prejudicar a governabilidade das diferentes autarquias por esse país. Portanto, eu diria que o Partido Socialista é quem tem mais a perder nestas autárquicas e também aquele que está a criar mais problemas à governabilidade das autarquias. Depois vou passar para o PSD. O PSD é o segundo maior partido autárquico. É previsível que consiga recuperar algumas câmaras, pragmatizou-se, porque abandonou as linhas vermelhas ao Chega, porque é evidente que está a pensar na governabilidade não só do país, mas também de algumas câmaras. Mas eu diria que o PSD é o partido mais confortável nestas eleições e com menos impacto no partido e na liderança do PSD. O Chega, para finalizar, o Chega, que é um partido que já atingiu a sua maioridade plena em termos de eleições legislativas, mas em termos de eleições autárquicas ainda não atingiu a sua maioridade. Mas os sintomas são positivos. E são positivos porquê? Desde logo porque concorre em todos os 308 concelhos do país e é provável, segundo o que é dito pelos responsáveis do partido, que ganhe algumas câmaras ou ganhe câmaras ao longo do país, sem particularizar qualquer uma das regiões. Mas há uma coisa que eu sei, e eu penso que isso é evidente. O Chega vai ter centenas de autarcas, sejam eles presidentes de Câmara, presidentes de juntas de freguesia, vereadores, deputados municipais ou deputados das assembleias de freguesia. Portanto, para o Chega, talvez, à semelhança do que acontece com o PSD, estas eleições autárquicas não vão trazer grandes problemas internos, porque vai ser sempre a somar, porque ainda não atingiu a maioridade em termos autárquicos e, portanto, o crescimento é evidente. Para terminar este ciclo, eu vou dizer que a noite autárquica de 12 de outubro vai ser longa, mas há uma certeza, o mapa autárquico vai ser redesenhado e, portanto, vai entrar um novo ciclo na política autárquica nacional. E as surpresas podem acontecer, e podem acontecer de onde menos se espera. Veremos. Disse. Eu, de qualquer maneira, em relação a uma segunda ronda possível, gostava de que comentassem, o mais rápido possível também, se concordam que, à semelhança do que acontece noutros países, os presidentes da Câmara devessem suspender o mandato nos 6 meses anteriores às eleições. Mas isso será um comentário para depois cada um. Também não é preciso muito tempo para explanar a opinião. Bem, agora vamos da esquerda para a direita. Portanto, é Lourdes Gonçalves. Lourdes Gonçalves, faça favor. Em primeiro lugar, cumprimentar o Graça e o Fernando Pedroso por estarem neste podcast, como é habitual. A minha intervenção eu vou fazer em 2 momentos diferentes. A primeira, eu não consigo ir a 2001 para fazer história, mas vou a 2021, porque efetivamente foi um ano que marcou as eleições autárquicas em Loures e que me marcou a mim especialmente, porque tinha estado 8 anos na oposição e a Câmara de Loures caiu ao fim de 8 anos de gestão comunista para o Partido Socialista. Por isso o ano 2021 e a vitória da autarquia para mim foi impactante e acho que também foi... em termos de conselho, acho que também foi bom para o conselho, mas isso é uma análise que depois cada um que vai votar fará na sua avaliação. Mas eu queria ir um bocadinho à história de 2021, porque nas últimas eleições autárquicas a abstenção situou-se na casa dos 45% a 50%. E esta foi a mais elevada desde 1976. E a abstenção é sempre um dado que nos preocupa.
E nesta altura, em 2021, preocupava-nos imenso porque sabíamos que é necessário aproximar a política dos eleitores e que haja uma reciprocidade dos eleitores à política. E nós percebemos em 2021 que havia uma grande distância e que eu gostava efetivamente que em 2025 esta proximidade fosse feita de outra forma. E penso que já vimos um bocadinho também nas últimas eleições legislativas que a abstenção acabou por ficar um bocadinho abaixo. Se eu não me engano, já não me lembro bem, mas se eu não me engano. A outra grande questão é a gestão das autarquias nos partidos do arco do governo. PSD, com aliança ou sem aliança, com CDS ou sem CDS. O PS, que são os partidos do arco do governo, são quem, efetivamente, como já disse aqui o Fernando Pedroso, quem efetivamente tem a maioria das autarquias, ou governa a maioria das autarquias em Portugal. E esta era uma preocupação em 2021 que se mantivesse tanto a área metropolitana de Lisboa com o PS, como a maioria das autarquias se mantivesse PS. O que é que nós notámos? Que o Partido Comunista, CDU ou PCP, perdeu imensas câmaras, como também já foi referido. Em 2021, o PCP perde câmaras e câmaras que já eram bastiões comunistas, Exatamente, como nós costumamos ouvir falar no dia-a-dia. Em 2025, eu acho que vai haver uma diferença. Mantemos os 308 municípios, sem grandes alterações. As freguesias mantêm-se as mesmas, as 3.092, embora as freguesias que estão desagregadas, que foram aquelas que efetivamente têm o seu estatuto de voltarem a ser freguesias como eram antes de 2013, ainda não entram neste cenário de eleição. Ok? Só vão entrar em 2029. Não entram neste cenário de eleição. Mas mantemos, pelo menos é os dados que eu tenho aqui, mas mantemos em 2025 uma forte componente de coligações de grupos de cidadão independente. Ou seja, em 2021 nós tínhamos cerca de 60 grupos de cidadãos independentes e em 2025 nós temos cerca de 94 grupos de cidadãos a concorrer. Interessante, relativamente ao eleitorado, e aqui eu vou ficar mais no eleitorado de Loures. Loures tem 168.493 pessoas que podem votar. Odivelas tem 125 mil e qualquer coisa. 127 mil. Ok. E Lisboa tem quase 2 milhões ou 2 milhões de pessoas que podem efetivamente votar. O que é que acontece no Conselho de Loures, em particular? Temos o Partido Socialista, que é quem está a governar a Câmara e quem vai a eleições é o Partido Socialista. Depois temos a AD, PSD, CDS em coligação. E temos uma coligação nova, que é a coligação Construir o Futuro, onde entram os partidos do Bloco Esquerda, Livre e PAN. Temos o Chega e temos o PCP e não há grupo de cidadãos independentes. Este é o desenho proposto para Loures. Dizer, relativamente aos cenários, segunda parte da minha intervenção, relativamente ao cenário. É verdade que o Partido Socialista tem um grande número de câmaras que governa. Não tem que ser o Partido Socialista a perder câmaras municipais para que o Chega ganhe câmaras municipais. Okay? Não tem que ser o Partido Socialista a ficar sem as câmaras que governa, apesar de termos muitos autarcas que não se podem candidatar novamente a esses conselhos porque já terminou o seu ano autárquico e porque já não podem, pelo limite de mandatos, não podem, mas não quer dizer que tenha que ser. O Chega a ganhar câmaras, que é a grande novidade, baseado naquilo que é as eleições legislativas
e o peso que o Chega teve nas eleições legislativas não significa que a nível local o Chega consiga ter votos suficientes para ter câmaras. Porquê? Porque o voto autárquico é um voto de proximidade. Ou seja, daquilo que foi feito, da obra que foi construída, da proximidade ao eleitor. E o Chega não tem esta proximidade porque efetivamente não tem um número enorme de vereadores, deputados municipais, etc., que consigam arrecadar os votos. Aliás, o Chega é conhecido por ser o partido de um só homem, não é? As outras caras estão um pouco desconhecidas em alguns conselhos. Não estou a dizer que isto é bitola para todos, não estou a dizer que funciona de igual maneira em todos. Estou a dizer que o Chega falta-lhe esta proximidade política ao eleitor no caso da autarquia. Estes resultados, se o Chega ganhar câmaras, os resultados são bons para o Chega e o Chega afirma-se como força política em Portugal. Isto nós não temos dúvidas. Significa que o Partido Socialista perde câmaras? Não sei se é esse o significado. Significa que o Partido Social Democrático perde câmaras? Também não sei se é esse o significado. Sabemos uma coisa. É que, efetivamente, o Partido Comunista tem vindo a perder câmaras, como o Fernando Pedroso disse muito bem, desde 1982. Por isso, é normal que o Partido Comunista continue a perder as câmaras que tem vindo a perder. Agora, há aqui uma grande diferença. Se o Partido Socialista perder câmaras implica a saída de José Luís Carneiro? Não sei se implica. Não sei se implica. Isso é uma decisão de partido, é uma avaliação que se faz. Não sei se efetivamente pode ou não significar isso. O que é que eu acho que está aqui também em causa? Se o Partido Social Democrático perder autarquias, significa que as políticas do governo têm sido más? Também podemos fazer esta analogia? Não sei se posso. Mas também podemos pensar se esta é uma analogia que podemos fazer. Se o Partido Socialista mantiver as câmaras que tem, o que é que isso quer dizer? Que é aceite? Que há aqui uma nova maneira de estar do Partido Socialista e que estamos a reconhecer? Não sei se é. Não sei se faz essa analogia. Há aqui muitos pontos de interrogação. Uma coisa é certa, e vou concluir com isto. Mais importante de quem ganha a Câmara é o não é não antes das eleições e o não é não depois das eleições. O que é que eu quero dizer com isto? É as coligações que se podem fazer antes das eleições e as coligações que não se falam e que vão ser feitas depois das eleições. E aqui o Fernando Pedroso já chamou o tema para cima da mesa, que é dizer as linhas vermelhas que os partidos já colocaram. E, efetivamente, nós temos que pensar nelas, porque o cidadão, quando vai votar, se vou votar no Partido Socialista, supostamente eu sei qual é a linha vermelha. Mas se depois essa linha vermelha for ultrapassada, então eu votei, mas sinto-me defraudado por ter votado. Ao engano. Claro. É isto que nós não podemos, e temos que ser claros, é que o não antes é igual ao não depois. Deverá ser. Ou deverá ser. É esta a questão. Às vezes não é. Disse. Ora, disse muito bem. E agora vamos ouvir o Manel Graça e já vamos com 22 minutos. A ser ou não ser, eis a questão. Muito boa tarde a todos, Fernando Pedroso, Lourdes Gonçalves, António, e a quem nos vê, nos ouve, um agradecimento particular à Câmara Municipal de Mafra pelo apoio que nos continua a prestar. E vamos ao tema. Portanto, algumas das coisas já foram aqui ditas, mas acrescentarei o seguinte. As eleições autárquicas de outubro serão, provavelmente, as mais importantes das últimas décadas, porque poderão representar o ato final da viragem à direita, ou não, que aparentemente está em curso no nosso país. O Chega parte para estas eleições como um forte candidato a substituir o PCP como terceira força. E tendo empregos e dinheiro a distribuir e para distribuir, com esses ganhos, o Chega passará a ser mais um partido do sistema, com tudo o que isso acarreta. Também se assinala,
e a Lourdes há pouco apontou esse aspecto, que há 274 novas juntas a que o eleitorado vai ser chamado pela primeira vez a votar. Juntas estas que resultam da reversão da chamada Lei de Relvas, que determinou a agregação das freguesias quando a Troika recomendava a agregação dos municípios. Mas enfim, isto são coisas à portuguesa. Os principais desafios autárquicos centram-se, quanto a mim, nos seguintes municípios. Não são todos, mas nos seguintes municípios: Lisboa, Porto, Sintra, Coimbra, Braga, Viseu, Castelo Branco, Setúbal e aqui também no Concelho de Mafra. Um apontamento também junto que por vezes nós não pensamos, mas que é verdade, abrange também uma coligação, que é o Juntos pelo Povo, em que o seu único autarca chega ao fim dos seus mandatos, em Santa Cruz na Madeira, e que, portanto, vamos ver como virá. Entretanto, depois desta introdução, o que é que se nos apresenta? Bom, a esquerda continua o seu processo de redefinição em curso. O PCP tem nas autárquicas mais um teste nas 19 que atualmente detém. E onde o PCP tem agora, dentro destas 19, 12 autarcas que terminam os seus mandatos, colocando em risco a continuidade da sua liderança. De entre estes 12, são os casos dos municípios de Évora, Silves, Sobral de Montagraço e Grândola, entre outras. Aqui em Grândola, com as polémicas das autorizações concedidas ao grande capitalismo, que permitiu o uso das praias por uso privado ao longo da costa vicentina, por uma autarquia liderada pelo PCP. Uma outra curiosidade nesta nova reentrée política, com um líder partidário a embarcar numa ação humanitária internacional, por mais justa que ela seja, e é, mas quando o seu partido mais precisava de liderança e discussão dos problemas no terreno junto das pessoas. Bom, as pessoas logo pensarão. O PS. Bom, o PS continua o seu caminho de recuperação, gerido por equilíbrios internos, como é normal, ao longo da sua história, mas com as fragilidades resultantes de os candidatos autárquicos de 2025 não terem sido escolhidos por José Luís Carneiro, por si e pela sua equipe. E, portanto, José Luís Carneiro, ou aquele líder que tivesse a ser no desempenho das funções neste momento, recebe as atuais candidaturas. Não são a sua escolha. Dito isto, tudo indica que o caminho do Partido Socialista em se adaptar aos novos tempos que vivemos, em áreas como a economia e a imigração, terá de ser de uma via de moderação, de abertura a novas ideias e com afirmação da ética nas posições que assuma, que é algo que tem vindo a faltar de forma catastrófica a muitos dos atuais líderes, quer autárquicos, quer nacionais. O PS tem de conseguir liderar a esquerda a partir do centro e chegar ao eleitorado, que nas últimas eleições fugiu para a AD e para outros partidos, recuperando o papel de partido charneira no nosso sistema político, em vez de se deixar arrastar para o campo do Bloco e do Livre. Bom, depois temos as migrações das pessoas que circulam de concelho para concelho à procura do paraquedismo autárquico, comum a todos os partidos, mas onde se destaca o Chega. Por exemplo, aquele candidato que o foi aqui em Mafra em 2021 era o líder do PAN à Câmara de Mafra, é hoje candidato do Chega em Vendas Novas. O mesmo concelho onde o mandatário deste partido foi detido pelo fogo posto em Montemoro Novo. Quase que se pode dizer que no Chega até o fogo é posto com convicção. Porque quando se promete incendiar o sistema, há sempre um idiota que leva o slogan à letra. E depois ainda há quem diga que são os outros que querem destruir o país. Disse. Está a incendiar. Tá. Ora bem, então vamos aqui à segunda parte, independentemente de vocês estarem todos
no ecrã e toda a gente vê os vossos sinais, portanto... Sinais cuidado. de fumo, porque estava a Sinais falar de de fumo, incêndios. exato. Eu pedia que não se esquecessem da questão que eu coloquei. Se puderem, também não é... Aquela parte que já me esqueci, que é se os Se os presidentes presidentes devem... junta por uma devem- questão de Junta- transparência e De Câmara, devem... de Câmara, Câmara. sim. De Câmara e de Junta, já agora. Se Sim, não deviam também, 6 suspender. meses antes, suspender o mandato para realmente não se dar o caso de alguns autarcas. Autarcas não, porque autarcas somos todos nós. Para alguns dirigentes das autarquias utilizarem meios das próprias autarquias para, ao fim e ao cabo, concorrerem de uma forma desleal com os outros. Muito bem. Ok. Começa por mim? Não, agora vamos continuar. Não. Só quero reparar uma coisinha. Quer reparar? Bem, mas se é reparar não é para falar, porque vamos começar da Certo, esquerda para a direita. certo. Primeiro a esquerda, Da depois esquerda a para a direita. direita. Opa! É sempre Está da tudo esquerda trocado. para a direita. Está tudo trocado. Era só para fazer aqui uma reparação. A reparação As e senhoras- manutenção, cuidado que isso está na ordem do dia. Exato. Então, se for Só uma... para reparar. É só dizer que, efetivamente, as novas freguesias desagregadas vão, efetivamente, a Exatamente. votos nas eleições autárquicas. Porquê? Porque já foram atualizados os mapas, os É o que eu cadernos estava a eleitorais, que era aquilo que se tinha algum medo que não estivesse concluído para este ato eleitoral. Mas, efetivamente, já está. E daí eu corrigir e eu ter dito, mas faltava-me só dizer que, efetivamente, os mapas eleitorais estão atualizados e essas freguesias vão a votos, sim. Portanto, quando Portanto, o meu- é do interesse, as coisas até funcionam. Exato. Portanto, Portanto, aquilo que eu disse estava correto. Certíssimo. Pois está, eu fiz aqui um sinal a Lourdes Gonçalves. Bom, mas sou eu agora? é Exatamente. da esquerda para a direita, não há ninguém mais à Não, sua não, esquerda. não, aqui não há. O senhor está na extrema esquerda Pois, mesmo. mas aqui estou à direita, exatamente. Não Do na seu extrema, lado. pois, Mas estou à para quem nos vê, está à esquerda. Exatamente. Fernando Pedroso, então vamos lá. Bom, eu tenho aqui algumas coisas para dizer e uma delas é que o Chega se vai transformar se ganhar câmaras, como aliás se espera, e influência na gestão municipal, que se vai tornar um partido do sistema. O que eu posso afiançar, daquilo que conheço do Chega, é que se isso acontecer, se ganhar as câmaras e tal, o Chega vai desmontar o sistema. Não é ser um partido do sistema, é desmontar o sistema. Não é incendiar. Não, é desmontar. Ok. E vai desmontar o sistema aonde? Vai desmontar o sistema, desde logo, nos bois e nas girls que estão infestados nas câmaras. Vai, com certeza, combater a corrupção aqui em câmaras bem perto de nós, que também está instalada em empresas municipais, e o tráfico de influências também vai ser fortemente combatido. É exatamente isso que se pretende com a eleição e favorecer com a eleição de pessoas do Chega. Não é tornar-se um partido do sistema, é combater o sistema, é, se possível, afastar o sistema destas más práticas, porque são recorrentes. Resta saber é com quem, porque até o dia Pois de são hoje... os candidatos forem Até o dia eleitos. de hoje... São os candidatos, mas eu vou acabar, se puder. Depois, relativamente... Depois, a esta- vamos lá Pode. ver, alguém pediu aquilo que o Fernando Pedroso está a dizer, foi a pedido. Portanto, agora há que ouvir o Fernando Pedroso. Não, Certo. exatamente. Relativamente à questão dos incendiários, bom, esse mandatário já foi expulso do partido, já E não bem. é mandatário e E bem. acabou. Mas há aqui um Já não problema. manda nada. É que o Partido Socialista tem candidatos que pertenceram às FP 25 de Abril. Tem pelo menos um candidato. Em Setúbal. Pronto, ainda bem que reconhece. E, portanto, estas situações... Sim, preciso... pertenceu. preciso E qual é Também o há... problema? Não, também- não. Vamos Fernando falar de Pedroso, Durão eu- Barroso, que pertenceu ao MRPP? Pois, ele Vamos pertence- falar de não, tantos outros? Tem alguma diferença? Não, porque podemos as falar FP de André Ventura, que pertenceu ao PSD. Pertenceu ao PSD, Não, depois o estamos a PSD falar não das lhe deu lugar. brigadas criminosas 25 de Abril. Foi- Relativamente... Mas- Sim, mas o Chega também tem. O vice-presidente da Assembleia da República Certo. pertenceu ao LPLMDLP. Não está Sim, mas provado. temos aí muita não está. gente... Não, oh, não, foi Não, julgado ao meu em caro tribunal. Fernando, ao meu Nunca caro foi Fernando. Só um julgado em tribunal. parente. Olha que Há não. muita gente Olha que aí não. do MDLP e do HELP que até é comentador da televisão Pois, mas e é esteve preciso ser- altamente envolvido. Sim, Portanto, sim. Pois, terroristas temos aí muitos. Era uma equipa. Mas é preciso ser condenado em tribunal. Os tipos das FP 25 de Abril foram condenados. É Bom, preciso- relativamente à proximidade do Chega às populações, eu quero dizer que o Chega tem uma implementação em termos nacionais e só por isso é que concorre às 308
aos 308 municípios. E mais, nas eleições legislativas, em que os candidatos a deputados e os cabeças de lista e os candidatos a deputados eram pessoas, eram pessoas daquele distrito, alguns deles, e mesmo assim o Chega consegue vencer as eleições legislativas em 60 concelhos e em alguns distritos. Portanto, essa questão da proximidade, essa questão da proximidade é uma falsa questão, porque o Partido Chega já aprovou que tem efetivamente proximidade às populações. É evidente que tudo vale agora nesta fase para afastar o Chega desta sua tarefa de antissistema. Mas povo português, no dia 12 de outubro, é que vai ser soberano. E até lá vamos ter que esperar. Vamos um dia fazer aqui um programa, depois das eleições, a comentar estas coisas, porque isto depois das eleições vai dar muito pano para mangas. E respondendo à outra questão... e a questão, sim, a questão. À outra questão. Vamos lá ver. Eu penso suspender. Que não faz sentido, na minha opinião, suspender os mandatos 6 meses antes. O que faz sentido é haver... Porque, repare, nesses 6 meses, o que as pessoas fazem são as pessoas do sistema. As pessoas do sistema que estão instaladas no sistema é que fazem batota eleitoral durante esses 6 meses. Mas o Chega, nas câmaras onde conquistar e espera criar uma filosofia antissistema, em que essas batotas eleitorais não vão existir. Isso é o que se espera e, portanto, não é por facto de haver batota eleitoral das pessoas do sistema que o Chega, ou que uma pessoa do Chega, porque eu sou militante do Chega, diga-se, que o Chega vai dizer que os presidentes de Câmara ou os presidentes de Junta devem ter um mandato suspenso. Fernando Pedroso, cá estaremos para comentar a conduta, mas já agora também dizia, além dessa questão de suspender o mandato, não seria também uma obrigação a considerar os candidatos serem moradores dos círculos onde vão... Por exemplo, um presidente de Junta. E eu falo, por exemplo, em Odivelas. Há pessoas que vão ser presidente de uma junta e que nem sequer lá moram. Isso não devia também de haver aí alguma revisão da lei? Porque quem quer ser candidato a uma freguesia e não mora lá é a mesma coisa que alguém querer votar para o nosso governo e não morar aqui, não é? O António, numa situação dessas, o Chega ficava sem candidatos. Fosse às câmaras ou às juntas. Eu estou a falar olha que eu estou a falar e não é do Chega. Eu digo que a situação que eu lhe estou a dar não é do Chega, porque as pessoas que não são de uma freguesia e que são candidatos a uma freguesia ou a uma câmara, mas não são residentes, então, por uma questão de lógica, como em determinadas eleições, as pessoas que não residem em Portugal não podem votar, porque é que nas autarquias, quem não reside na autarquia pode votar? É que essa é que é a questão. Porque a lei o permite. Pois, mas temos que mudar as leis. É como a Constituição. A Constituição permite. António, não me repugnava que essa regra fosse criada. Que os candidatos às juntas de freguesia morassem no concelho ou na freguesia. Pois, é uma questão de coerência do sistema. Exatamente. Eu sei que o sistema... mas é uma coerência do sistema. Isso poderia ser uma boa regra, não existe. Não faria mal que existisse. Pois. Mas não existe. Se calhar é como a outra de quem não pode fazer mais que 3 mandatos, mas depois concorre no município ao lado. Mas agora vamos dar a palavra a Lourdes Gonçalves, que ela já está num tom mais ou menos ameaçador a ver passar aqui os comentários. Para mim. Pronto, já vamos nos 40 minutos, acho que hoje batemos o recorde. Lourdes Gonçalves. Não, é rápido, não há aqui muito Pronto, quando eles dizem que é rápido... Não há aqui muito a dizer. Efetivamente, eu quando disse que a proximidade dos candidatos do Chega é porque efetivamente o Chega não traz uma tradição histórica de autarquias. É só isto, mais nada. É um partido, exatamente, por isso. É um partido que neste momento cresceu imenso nas legislativas, ficou em segundo lugar, é partido da oposição. Reportar isto para as autarquias, não sei se é a melhor opinião ou o melhor discurso que podemos fazer. Eu também não o disse. Sim, mas daí eu dizer, esta questão é pela história das autarquias. Efetivamente, o Chega... Estas eleições pós-Chega são importantes para perceber exatamente isso.
Ou seja, o peso que tem junto das autarquias. Isso vai ganhar junto. Eu não tenho... Ouça, Fernando, eu não tenho dúvida nenhuma que vai ganhar câmaras e que vai ganhar... O problema é quantas. Eu também não sei quantas, que eu não tenho a bola de cristal. Gostava de ter. Posso lhe emprestar. Mas eu não tenho. Mas eu não tenho dúvidas que vai ganhar. Agora, se isso vai ser um fenómeno com tanto peso como o Chega pensa que vai ser, eu ouvi falar em ganhar 30 câmaras. Eu não sei se esse objetivo não será alto demais para o Chega. Eu não sei. Eu, pessoalmente, mas o que é que pensa do Algarve? O Chega vai ou não ganhar as câmaras todas do Algarve? Eu não sei se vai ganhar no Algarve, se vai ganhar no Alentejo. Não, mas no Algarve. Não sei. Mas sei que efetivamente vai ganhar, mas não pode ser na mesma, no meu ponto de vista, fazendo uma análise isenta, não poderá ser na mesma proporcionalidade que foi as legislativas. Porquê? Porque são eleições com objetivos diferentes e dependem de coisas diferentes. Isto é o meu ponto de vista. Dependem da obra feita. Exatamente. Daí eu ter dito isto que disse relativamente. E está explicado isto. Relativamente à questão dos 6 meses. Por esta vez está perdoada. Pronto, ainda bem. 6 meses. Eu acho que pressupunha uma gestão corrente. E numa autarquia, 6 meses com uma gestão corrente... Se o vice passasse a primeiro, não haveria necessidade de gestão corrente. Eu não sei se essa é a solução para a causa que nós estamos a querer. Ou seja, nós queremos isso... Queremos dar igualdade nas oportunidades dos candidatos. Eu não sei se por aí vamos lá, António, tenho algumas dúvidas. Falou-se aqui... Eu aqui concordo um pouco com o Fernando, que é, nós sabemos quais são os esquemas que se montam. O problema é os esquemas, não é as pessoas. É os esquemas que se montam. E, efetivamente, o Fernando abordou aqui 2 ou 3 esquemas que se fazem 6 meses antes, não é? E é esses esquemas que, efetivamente, estão mal. Não é as pessoas estarem a gerir a autarquia. É as pessoas saberem qual é as balizas que existem e cumprirem com elas. Para mim. E a outra questão? Não tenho mais questões. Não, a questão que eu coloquei, que devem ser ou não candidatos, devem ser ou não da autarquia. Se devem sair. Não, se devem ser. Se um candidato é uma junta, deve ser dessa junta, ou se um candidato, pelo menos da Câmara, deve residir e ter o seu domicílio fiscal, digamos. Se não for, é chamado paraquedista. Portanto, temos uma companhia aí de paraquedistas. Exato. Agora, efetivamente, eu devo ser conhecedor das necessidades da freguesia ou do concelho. E, sobretudo, votar para o dia-a-dia. Certo, isto é o primeiro passo. Se eu moro num destes sítios, mais facilmente eu tenho interação com as pessoas. Se eu não moro neste local, é difícil ter a interação com as pessoas. Porque aquela coisa de o presidente ir ao café, ou o presidente ir à loja, ou o presidente ir ao supermercado, naquele sítio, ou ter os filhos na escola daquele sítio, consegue perfeitamente perceber o que é que as pessoas pensam, o que é que as pessoas propõem. E não é por acaso que as pessoas falarem e proporem, e acho que é assim que deve ser, e o cidadão deveria cumprir mais com isto, que é propor para melhorar. E eu acho que quem reside numa autarquia tem este... É que ainda tenho uma outra questão, e a questão de quem cumpre 3 mandatos pode ir concorrer no município ao lado. A limitação de mandatos deve ficar só pelo município onde foi eleito ou deve-se estender? Devia de ficar pelo município. Não se devia de estender. Ok. Isto é o meu ponto de vista. Claro, estamos aqui para ouvir os vossos pontos de vista. Eu sou presidente de uma organização social. A lei só permite que eu faça 3 mandatos enquanto faço parte dos órgãos sociais. Eu não vou à associação ali do lado fazer a minha candidatura para ficar como presidente da direção da administração da associação do lado. Não funciona assim. Mas, por exemplo, nos bombeiros funciona, não é? Vai ao bombeiro à lista, faz uma lista à corporação dos bombeiros ao lado e candidata-se. Eu digo é que os bombeiros podem ser presidentes toda a vida, não é? Mas então... Pronto. O regime é outro. Para a próxima falamos dos bombeiros e dos fogos. Muito bem, diga. Manuel Graça. Ora bem. As minhas 3 questões, não se esqueça, mas... 3, começou por uma, já vamos em 3. Mas tudo bem, vamos a elas. E se isto continuasse, mais fundo... Vamos começar. A minha opinião, muito clara, é de que os mandatos devem ser cumpridos até ao fim. Exatamente. À sua questão,
colocada de se os presidentes de Câmara deveriam suspender 6 meses antes do ato eleitoral os seus mandatos, eu digo não. Porque quando eu me candidato a presidente de Câmara, com a lista que encabeço, eu meto os documentos, apresento os documentos ao Tribunal para um mandato vigente de 4 anos. E é sobre esse que eu tenho que ser avaliado. Inclusivamente, derivado de um conjunto de situações a nível económico que apareceram em todo o mundo e Portugal foi muito atingido depois da Covid, nós temos muitas obras a serem lançadas por todas as câmaras municipais, para as quais há dificuldade em recrutar operadores, pessoas que trabalhem para efetuar. E a derrogação nos prazos, por vezes dá jeito e é conveniente e é ajustado, mas nem sempre é assim. Nem sempre é assim. E nós vemos, e até há aqui o caso flagrante, que eu tenho conhecimento direto com a Câmara Municipal de Mafra, com concursos internacionais que decorrem no âmbito do PRR e com um aperto imenso por parte da fiscalização para que sejam cumpridas, e se não fosse isso, provavelmente não viriam a ser cumpridas. Portanto, por vezes os prazos não têm a ver com aquilo que é a chique espertice de alguns presidentes que se aproveitam das habilidades para benefício próprio, sejam eles para construírem um heliporto no Funchal que nunca foi utilizado, mas, enfim, foi, seja para outras coisas quaisquer. Não. O mandato é para 4 anos, é para 4 anos. Quanto às pessoas serem a residirem na própria freguesia, estamos a falar dos candidatos a presidente de junta de freguesia, sim, sou da opinião que deve ser um residente na freguesia. Mas atenção, a lei permite, vou voltar a utilizar essa expressão, chique espertice, de ser um qualquer indivíduo, até de outro município, vizinho ou não, a concorrer. E isto é usado por todos os partidos, inclusive pelo meu Partido Socialista. Portanto, esta situação deveria ser objeto de revisão legislativa. A terceira questão, que já não sei qual é, que o António colocou, portanto, presidentes de Câmara, presidentes de Junta e... se poderiam concorrer a mais que 3 mandatos? Se poderiam concorrer a mais 3 mandatos ou estendido nos outros municípios ao lado. É uma questão de lei. É uma questão de ser corrigido ou não. Mas a sua retificado. A minha opinião é que há um engano. Estamos a levar os eleitores, porque as autárquicas continuam a ser, e espero que assim continuem, a eleição mais próxima das pessoas. É aquela em quem nós votamos porque conhecemos a pessoa, sabemos quem é. Se isto acrescenta alguma coisa ou não, enfim, permite-nos a todos nós, cidadãos de caminha a Vila Real de Santo António, pelo menos quando estamos incomodados com qualquer situação que nos afeta na nossa rua, a ir a uma junta de freguesia ou uma câmara que está ali com as reuniões obrigatórias e que são cumpridas pelos autarcas, nós dizemos da nossa própria opinião. Isto não acontece com o governo. Não. Como também não com qualquer governo. Como também não acontece com qualquer governo, as duas primeiras premissas que o António aqui colocou. Ou seja, não há nada na lei que os impeça de as obras estarem a terminar no final do seu mandato. Portanto, é uma outra questão que deve ficar clara. Se houver uma alteração na legislação eleitoral, sim, a que as pessoas devem pertencer, não devem ir para o município ao lado. Mas o paraquedismo nasceu em Portugal com as eleições autárquicas de 1993. Não nos esqueçamos. Foi aí que o Jornal Expresso trazia uma primeira capa com uma série de paraquedas abertos e depois com o nome de cada um dos candidatos que migravam de diversos pontos do país para outros centros. Dizer apenas que vamos ter nestas eleições autárquicas também um aspecto de primordial importância. É que nós temos até hoje a Associação Nacional de Freguesias e a Associação Nacional de Municípios
a ser gerido, atualmente, pelo Partido Socialista, porque detém o maior número de autarquias. Mas este número poderá, obviamente, dar uma cambalhota. E poderá aqui haver uma intromissão de uma terceira força que, ganhando câmaras, venha a ser um desequilibrador nesta correlação. E, portanto, é também algo que é expectável, pela minha parte, à noite das eleições. Diz. Mas há aí uma questão que eu vou voltar a insistir. Força. O Manuel Graça não acha que um presidente que vai inaugurar uma obra a 1 mês ou 2 das eleições tem vantagem? E nos 3 meses anteriores? Claro que tem sim. vantagem? Então Claro como é que que sim. tiramos essa vantagem? Para que a corrida é uma seja questão mais de igual? que a lei que existe seja cumprida. É simples. E a Comissão Nacional de Eleições não o faz. Lamento. Então o que quer dizer é que eles não podem inaugurar uma obra, não podem... É isso? Se for dentro do período, após a marcação do ato eleitoral, decorre um determinado período ao qual há uma regra de acautelamento daquilo que é o lançamento de concursos, a publicidade de ações. Não, mas eu digo inauguração de uma obra. A inauguração de uma obra também. Ela inaugurada, obviamente, que decorre da sua finalização, se estava no plano de execução terminar naquela altura. Bem, há sempre prazos que se alongam, não é? Está bem. Portanto... O que eu digo é que, enquanto autarca, o autarca tem o dever para com a sua população de inaugurar essa obra. A publicidade à mesma é outro aspecto absolutamente distinto dentro deste período. Mas é exatamente essa expressão... Então ganha vantagem. Se vai inaugurar uma obra, ganha está vantagem. Bem, mas essa é a expressão que se usa depois, e nós ouvimos isto frequentemente, que é quem ganha as eleições acaba por inaugurar obras e equipamentos de um governo anterior ou de uma o caso governança que o Carlos Moedas está a anterior. fazer com as casas em Lisboa. Mas isso acontece sempre, quer dizer... Pois há, até há alguns que fazem os esboços e depois dizem que a obra é deles. E só fizeram os esboços no caderno. Sobre isto eu só queria dizer relativamente... Isto hoje vai ser uma hora. Não, isto é muito simples. Relativamente vai. Eu falei nos incêndios, está a aquecer. Mandatos, eu penso que os mandatos, uma pessoa que cumpre 3 mandatos em determinado município, deveria ser vedado candidatar-se a outro município, ou no mesmo município, em vez de ser o número 1, ser o número 2. Exato, é outra habilidade. Que é outra habilidade. E depois a meio... Porque isto é Fraudar. a profissão de Presidente de Câmara não é uma profissão. Está-se Presidente de Câmara, Correto. é-se Presidente de Câmara e tem-se a sua profissão. Com isto há aqui um autarca no país, penso que é o autarca de Aveiro, já esteve em Ilha, Sim. fez 3 mandatos em Ilha, agora já está a fazer 3 mandatos em Aveiro e já está encaminhado para um outro município. Ora, a profissão deste senhor é Presidente de Câmara, se ganhar. E Como isso diria não é alguém, presidente. eu é que sou o Presidente da Câmara. Eu é que sou Presidente da Junta. E, portanto, eu sou frontalmente contra essa situação. Okay. Mas altere-se a lei. Altere-se a lei, Altere-se a lei. E vamos alterar os positivos e negativos ou não? Vossa O António é Excelência que sabe o tempo que nós estamos. é que comanda. Tem aí os comandos. Sim. Portanto, vamos ser breves. Nós temos 5 minutos. Ok? Então, Temos 5 minutos. Vou começar, não é? Só um bocadinho. Vai começar. Quando a Regi... No meio de promessas que brilham e Autorizar. realidades que tropeçam, nasce o positivos e negativos. Uma rubrica onde a balança não é neutra, é afiada. Fernando Pedroso. Positivos e negativos. O negativo desta semana é a tragédia do elevador da Glória, com 16 mortos e 23 feridos. É incontornável esta situação. Algo falhou. Os serviços públicos têm que ter sistemas de manutenção e de manutenção preventiva muito rigorosos e espero que o inquérito apure os responsáveis e desse inquérito se tirem lições para o futuro. Isto merece-me só uma consideração. As empresas portuguesas não têm, de facto, uma cultura de segurança. Não têm. Empresas de ponta... Eu vou dizer, apesar de tudo, há exceções em Portugal e, por exemplo, há empresas mineiras em Portugal que têm uma cultura de excelência em termos de segurança, apesar de haver acidentes, mas há muito poucos acidentes e, portanto, era importante que a maior parte das empresas, como aliás acontecia,
muitas empresas de grande dimensão visitavam uma empresa onde eu estive do setor mineiro, exatamente para verem as boas práticas de segurança. Segurança é absolutamente necessário para as empresas portuguesas, especialmente para as empresas de transportes, que têm centenas de pessoas a ser transportadas diariamente. O positivo é aparecer um novo canal de televisão, que é o Conta Lá, que está no canal 15 da Mel e, portanto, também tem outros canais noutras redes, mas que, para kick-off do canal, está a fazer debates com os candidatos a todos os municípios em Portugal. É positivo porque dá a oportunidade a todos os concelhos de verem os seus candidatos à presidência da Câmara a debitarem sobre aquilo que entendem para o seu concelho, e as pessoas aí podem fazer um juízo de valor com mais informação e, portanto, a democracia portuguesa ganha com este tipo de debates para o país todo. Isto quando os candidatos, os presidentes de Câmara querem comparecer a esses debates. Sim, eu já sei de alguns que não vão aparecer. Sim. Pronto, pois. Então, agora à sua direita, Lourdes Gonçalves. Pontos negativos. Eu queria falar sobre a questão da manutenção. O Fernando falou, a segurança e a manutenção são aspectos fulcrais numa empresa, seja ela qual for. E é interessante nós percebermos que às vezes as empresas, as privadas, têm que cumprir todos os requisitos e mais um sobre a questão da segurança, sobre a questão da vigilância, sobre a questão da manutenção, as inspeções, e depois as empresas públicas. Nós olhamos e algumas delas nem medidas de autoproteção têm. E isto é uma coisa que ninguém liga, não é preciso. Mas depois, quando acontece um acidente, vai-se verificar que, efetivamente, as empresas públicas às vezes não têm o que deveriam ter. E isto é um alerta para todos nós. Positivo, tenho que falar que, efetivamente, os séniores, os idosos, os reformados, este mês viram um bónus na sua conta bancária e penso que terão satisfeitos, prontos para ir votar nas eleições autárquicas. Mas é para todos os meses? É justo. Não, é só um. É só um. Pois. Então, Manuel Graça. E a taxa de IRS também foi beneficiada. Vamos lá, Manuel Graça, a ver se fazemos então vamos ser rápidos, não é? Hora, portanto, a questão incontornável que o Fernando aqui fala, que é este clamoroso desastre ocorrido com o elevador da Glória, é incontornável. Obviamente que esta situação merece a nossa solidariedade para com todas as vítimas, para com as famílias e o nosso respeito acima de tudo. A questão da manutenção já foi por vós aludida, apenas também acrescento a excelência da segurança que uma outra empresa portuguesa, agora infelizmente em mãos chinesas, mas enquanto eu lá trabalhei, que foi a EDP, foi sempre um baluarte na forma como a segurança era transmitida e formada os seus quadros com essas mesmas competências. Eu falar aqui de uma situação que eu nem sei se é de classificar como positiva para quem dela beneficia, se é de lamentar sobre aqueles que dela não beneficiam. Estou a falar das recentes informações vindas a público de que 6 membros deste atual governo da nação pediram, no âmbito daquilo que a lei lhes permite, pediram subsídio para a renda. Subsídio para que passassem a receber mais 750 euros por mês de ajuda para pagarem o seu arrendamento. Bom, é necessário dizer que o que está estipulado por lei para qualquer comum cidadão que não tenha ordenado para poder suportar uma renda e recorra a apoios do Estado, um teto máximo são 200 euros, quando às vezes está um ano à espera. E, portanto, quando temos neste momento 6 membros do Governo
que recorrem a esta forma de receber mais 750 euros. Eu pergunto é se os nossos governantes têm dificuldade em alugar apartamentos, como os outros todos, se fazem parte daquela legião que foram empurrados para as periferias porque já não podem comportar com os valores de arrendamento em Lisboa, também aqui na Ericeira também não, digo desde já, escusam para cá vir, e há aqui demasiado cinismo, porque ser membro do governo já não é garantia de independência financeira. Portanto, ao que isto chegou. Quer dizer, por último, positivo, a elegância de todo o comportamento da candidata do Partido Socialista à Câmara Municipal de Lisboa, Alexandra Leitão. Não deixo de ressaltar face àquilo que seria fácil aproveitar neste mediatismo do acidente. Disse. E pronto, ficámos por aqui. Hoje ultrapassámos 1 hora de gravação. É o nosso recorde absoluto, recorde nacional. Ainda dava para mais. E ainda dava para mais, mas tivemos que pensar que era bom ficarmos aqui por 1 hora. Vamos fazer 1 hora e 1 minuto. Obrigado a todos. 1 hora e 1 minuto. Até para a semana. Até para a semana. Se gostaste, partilha. Se não gostaste, rasga à vontade.